Olá, gente bonita, tudo bem? Eu sou Fabi Retameiro e você acaba de chegar no canal Contextos. Chega mais! Hoje nós vamos falar sobre o trovadorismo, mas antes disso, já é inscrito no canal? Então já se inscreva no canal, curte o vídeo e ajuda o canal a crescer para que a gente possa ter toda semana vídeos novos, conteúdos novos que possam te ajudar nos seus estudos e a conhecer um pouquinho mais sobre língua, literatura e outras cositas mais. Aliás, se tem algum conteúdo que você queira sobre isso que nós conversamos no canal, coloca ali nos comentários e eu terei o maior prazer em atender o seu pedido. Mas bora lá, vamos falar sobre o trovadorismo. O trovadorismo é a primeira escola literária após a Grécia Antiga. A escola literária é uma produção literária, né? Uma produção de texto que reúne características próximas. E essa produção literária pode ser fixada no tempo. Mas é bom que a gente tome cuidado com isso, porque literatura não é só história. Embora existam sim algumas marcas temporais que digam, olha, aqui nós tivemos trovadorismo, aqui nós tivemos barroco, ali nós tivemos classicismo, né? Ali nós tivemos, quem sabe, o romantismo. As características do texto podem viajar no tempo e no espaço. Então nós podemos ainda hoje, em pleno século XXI, encontrar alguns poemas com características trovadorescas sim. Por isso, mais do que pensar, nossa, aconteceu naquele tempo, é compreender as características do texto. Então, bora lá! Vamos falar um pouquinho mais sobre o trovadorismo. O trovadorismo ele surge na França, mais especificamente na cidade de Provença. Por isso que as poesias trovadorescas recebam o nome também de provençal, fazendo referência a Provença. E o que acontece naquele tempo, né? O que nós temos antes do surgimento ali do trovadorismo? Vocês devem lembrar da Biblioteca de Alexandrina. Com certeza você já ouviu em algum livro, ou quem sabe em algum filme, ou o professor na escola falar sobre esta grande biblioteca que reunia todo o conhecimento grego. Um dia ela foi incendiada, ela foi queimada. Todo o conhecimento acumulado de séculos, de gerações, foi consumido. E para reaver algum desses conhecimentos, era preciso apelar para os árabes, que haviam feito algumas traduções de uns textos gregos. Por isso, a Idade Média é conhecida como a Idade das Trevas. Idade das Trevas não porque não houvesse nenhuma produção de conhecimento, não houvesse nenhuma produção, né, de cultura naquele momento. Isso não é verdade. Mas Idade das Trevas porque estava distante do conhecimento da luz grega. Ora, havia tudo se queimado, né? Lá com o incêndio que houve na Biblioteca de Alexandrina. Por isso que recebe esse nome. Então, cuidado para não pensar que naquele tempo não havia nenhum conhecimento. É se sentir muito a última bolachinha do pacote aqui em pleno século XXI. Tudo que nós temos é construído ao longo de uma história. E por isso nós chegamos aqui, porque alguém antes de nós fez alguma descoberta. E outras pessoas após nós poderão ter outras descobertas a partir daquilo que nós estamos construindo, fazendo hoje. Então, dito isso, vamos lá falar um pouquinho mais sobre a Idade Média. A Idade Média é a idade dos feudos e é nesse contexto que nós temos o trovadorismo. Mas o que é mesmo o feudo? Tu fosse pra escola sexta-feira e tu já esqueceu? Já, mamãe. Eu sou criança, mamãe. Todo mundo esquece de alguma coisa, eu também. Certo. Até eu. Certo. Se você não lembra, de forma bem rapidinha, o feudo era uma grande porção de terra murada, em que o senhor, o cara que se autoproclamava dono daquelas terras, permitia que outras pessoas trabalhassem ali, plantassem e morassem em troca de servidão. Então, no tempo do feudalismo, nós temos uma relação entre de vassalo, que são os servos, né, e os senhores, que são os suzeranos. Esta relação de troca, em que este era o dono da terra e permitia que este, né, ficasse na terra, plantasse na terra, constituía parte da pirâmide social que nós tínhamos ali presente. Alguns livros didáticos vão apresentar essa pirâmide social dizendo assim, que na base, a maior parte eram os servos, eram os vassalos, a plebe, que eram os que trabalhavam, que faziam o feudo funcionar
por assim dizer. Acima deles, um número menor, nós temos então agora os senhores do feudo, né? E temos também os reis, né? A realeza. E acima, ainda bem menor, nós temos o clero, a igreja. Então essa pirâmide social era que garantia a organização dos feudos e que tudo continuasse a girar como girava. Neste momento nós temos a poesia trovadoresca que surge. E esta poesia trovadoresca podemos dividir em dois tipos. A poesia lírica, né, trovadoresca, lírica, e também temos a poesia satírica. Então, lírica e satírica. Vamos começar pela poesia lírica. A poesia lírica pode ser dividida ainda em duas. Nós temos a poesia de amor e a poesia de amigo. A poesia de amor era uma poesia cantada, apresentada nos palácios. E por que cantada? Bom, é bem importante que você saiba disso. O trovadorismo era cantado, as poesias trovadorescas eram musicalizadas. Por quê? As pessoas naquele tempo não eram alfabetizadas. Poucos tinham acesso à leitura e escrita, à alfabetização. Por isso, os textos cantados ajudavam na memorização. Tanto a poesia de amor quanto a poesia de amigo, a poesia e as poesias satíricas, né? Elas eram todas cantadas em razão disso. Nós sabemos, inclusive, que não eram apenas os plebeus que não eram alfabetizados. Nós temos relatos também de gente que participavam, né, das castas, das classes superiores, inclusive do clero, que não eram alfabetizados. Portanto, cantar as poesias, né, cantar os versos, ajudava na memorização dos textos e que esses textos fossem passados de uma pessoa para outra pessoa. Mas voltando então para a cantiga de amor. A cantiga de amor tinha algumas características marcantes. Primeira delas, o eu lírico era masculino. Era a voz de um homem que cantava sobre a sua amada, sobre uma dama. E essa dama era uma dama inalcançável. E ele sempre entrava em sofrimento porque essa dama era proibida. Ou porque ela já era casada, ou porque pertencia a uma classe social diferente, superior a ele. Independente disso, ele cantava a beleza dessa dama. E nesse momento nós temos ali uma questão de vassalagem. A relação social feudal estava bem presente ali, porque a dama representava a senhora, que entrava com a sua existência. E o poeta era aquele vassalo que entregava tudo da sua vida, seu amor e a sua fidelidade para essa dama, ainda que ela não o conhecesse. Isso mesmo, porque como ela poderia ser casada ou pertencer a uma outra classe social, ele cantava esse amor, cantava essa beleza, mas não dizia a ela, para que ela não fosse culpada do conhecimento do amor que ele sentia. E antes que você fale: nossa, professora, que lindo, queria um amor desse pra mim. Não se esqueçam que essas poesias eram apresentadas nos palácios, nos shows que tinham na época, para as pessoas dançarem e tudo mais. Portanto, era tudo mentira, não tem a ver com uma história de amor. Mas sim, o poeta, o trovador, o cantor, ele fazia um texto que agradasse o rei, que era quem ia pagar pelo show, não é mesmo? Pois é, desde aquele tempo, história de amor difícil vende. E a cantiga de amigo? A cantiga de amigo tem uma outra voz, um outro eu lírico, que é um eu lírico feminino. E diferente da cantiga de amor, em que elas eram cantadas, representadas, né, lá no palácio, a cantiga de amigo, ela era cantada nas festas populares, ali no meio dos plebeus, ok? Só que amigo não tem a ver com amizade. Tá? Amigo, naquele contexto e naquele tempo, era sinônimo de namorado. Então o eu lírico feminino cantava, chorava pela partida do seu namorado, do seu amor, e dialogava com elementos da natureza, com as amigas, com a mãe, chorando a partida do seu amado. Algumas pessoas dizem e algumas pessoas acreditam que, em razão das pessoas não serem alfabetizadas naquele tempo, alguns homens iam para essas festas populares e escutavam as trovas que as mulheres inventavam, que cantavam ali naquelas festas populares, escreviam esses textos e faziam de conta que era um deles. Será que isso é verdade? Olha que eu acho que pode ser sim verdade, viu? Bom, e essas cantigas de amigo apresentavam um paralelismo. O que seriam isso? Alguns versos se repetem para facilitar a decoreba e também para melhorar a questão da musicalidade ao ouvido. Sabe aquela música que você escuta chata pra caramba, que prende na sua mente e fica que nem um chiclete? Pois então, a cantiga de amigo tinha essa pegada também. Bom, a gente já viu então a cantiga de amor
e a cantiga de amigo, que são líricas. E agora nós vamos para as satíricas. As satíricas também podiam ser divididas em dois grupos. Nós temos a cantiga de escárnio e a cantiga de maldizer. Essas cantigas criticavam algumas pessoas da sociedade e até mesmo a vida social, essa estrutura, essa pirâmide que eu acabei de falar. Mas lembrem-se que nós estamos num momento de reinado, de reis, de autoridade unilateral. Por isso, criticar, as pessoas era perigoso. E não era tão simples assim. Esse tipo de poesia, esse tipo de trova, que são as trovas de escárnio e maldizer, elas só eram cantadas, elas só eram produzidas no momento do carnaval, que era uma festa popular, que tinha muita libertinagem, muita bebida, não muito diferente do que se vê por hoje, né? Então vejam só, nas cantigas líricas nós temos cantiga de amor e cantiga de amigo. E já nas cantigas satíricas nós temos cantigas de escárnio e cantigas de maldizer. Qual a diferença entre essas duas cantigas? As duas criticavam, as duas ironizavam a sociedade e as pessoas. Só que a cantiga de escárnio fazia uma crítica indireta. O nome ou posição da pessoa criticada não era revelado. Já na cantiga de maldizer, o nome ou a posição, da pessoa, o cargo que a pessoa ocupava era revelado. Então era direta, Era uma crítica bem direta. Você conseguia identificar quem era a pessoa que estava sendo criticada. Além disso, na cantiga de escárnio, você tem uma linguagem mais rebuscada. A cantiga de maldizer não. É uma linguagem de baixo calão, uma linguagem chula, tanto pelas palavras simples que são usadas, como até algumas palavras que ofenderiam se fossem em um outro momento que não fossem próprios daquela cantiga. Só por tudo isso que a gente viu, você pode perceber que naquele momento nós tivemos uma rica produção literária, a despeito das pessoas não serem alfabetizadas. O ser humano gosta de literatura, o ser humano gosta de arte e procura alguma maneira de traduzir as questões da vida em palavras. Então, para terminar esse texto, eu compartilho com vocês uma cantiga de amigo. Acompanhem comigo na tela. Ondas do mar e de Vigo, se vires meu namorado, por Deus digam se virá cedo. Ondas do mar revolto, se vires o meu namorado, por Deus digam se virá cedo. Se vires meu namorado, por quem tenho grande amor, por Deus digam se virá cedo. Nesse texto nós temos uma voz feminina, esse é o eu lírico, que canta, chora pela partida do seu amado. Lembrem-se que as pessoas saíam, os homens saíam para lutar pelos feudos, para lutar pelas terras. E algumas mulheres ficavam sozinhas e seus maridos e seus noivos não voltavam. Com essa temática, os textos eram escritos, cantados e compartilhados. Será que isso ainda faz sucesso hoje? Conta pra mim aí se você conhece algum outro texto ou alguma outra música que tem assim características trovadorescas. Coloca ali nos comentários, tá bom? Beijo no coração, gente bonita, e até a próxima. Fui!